Olá, bom dia, pré-adolescentes! Bom dia, pré-adolescentes, como vocês estão? Sim, como vocês estão? Estão preparados para a aula de hoje? Hoje nós iremos falar sobre guerra, não é mesmo, João Marcos? Uma guerra. Qual é a maior guerra que nós temos em vida? Será que nós estamos vencendo ou perdendo essa guerra, hein? E o vencedor vai levar a vida eterna, então o prêmio é muito grande. Primeiramente, meu nome é Abraão. Meu nome é João Marcos. Essa é a turma de pré-adolescentes. Estamos na lição 10. O título dessa lição é O Batismo no Espírito Santo e a Santificação do Crente. Qual é o tema da nossa revista, João Marcos? Pode mostrar a revista para eles? Recebendo o batismo no Espírito Santo. Sim, que bênção! Então, nós estamos continuando com este tema tão importante que é sobre o batismo com o Espírito Santo. E hoje, um dos temas mais importantes que temos para estudar nessa lição. E nós vamos descobrir daqui a pouco por quê. Antes, eu gostaria de dar também boas-vindas para vocês visitantes, não é verdade? Isso daí, ó. Vocês aproveitam, já curte o nosso vídeo, compartilhem para os seus amigos, tá bom? Sim. Comenta aí no chat o que vocês Sim. estão achando já. E é isso. O tema é muito importante. Por quê? Porque ele trata sobre a sua vida. Mas antes de nós irmos para o tema propriamente, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos a aula. Vamos? Amém. Então vamos orar, pré-adolescentes. Deus, eterno Pai, viemos aqui, ó Pai, orar a Ti, Senhor, para que possamos, ó Pai, entender mais sobre o Espírito Santo e conhecer a Ti, ó Pai. Isso que oramos, ó Pai, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Caros pré-adolescentes, vamos agora para um quadro que vocês amam. Um dos quadros que vocês mais amam, que é, claro, o Bíblia Afiada. É Bíblia Afiada mesmo? Não. E agora vamos começar com um dos quadros que vocês mais amam, que é qual? Espada Afiada. Vamos lá. Espada Afiada. Vamos lá. A paz do Senhor, pré-adolescentes. Eu sou João Pedro. E eu sou Rian. E nós estamos aqui para mais um quadro do Espada Afiada. A espada afiada de hoje se encontra em Hebreus 12, 14. 3, 2, 1. Achei. Que página? A página é 494. Hebreus 12, 14. Você tá perto, hein? Eu tava perto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, irmãos? Então esse foi o nosso Espada Afiada. Que bênção, glória Amém. a Deus aí, né? Você viu ali, ó, a luta ali da espada afiada foi tenso. tremenda. Foi quase igual a nossa guerra ali da... Quebra de braço. Exato. Vamos lá. Vamos. Nossa, por que você ganhou? Porque eu alimentei o espírito hoje. E agora nós vamos começar a tratar da nossa aula. É uma aula muito empolgante, muito emocionante. Primeiramente, vamos para a introdução aqui, ó, conhecendo mais de Deus. Nessa aula nós iremos estudar sobre a importância de nós vivermos uma vida o quê, João Marcos? Uma vida consagrada ao Senhor. E o que significaria, caros pré-adolescentes, perguntar para vocês o que significa ter uma vida consagrada? Já viu essa expressão? Esse daqui é o meu consagrado. Sim, é o que mais todo mundo mais usa. Sim. Então, consagrado, o que significa? Alguém vai responder aí no chat? O primeiro que responder no chat vai ganhar um prêmio. O que é ter uma vida consagrada? O que será? O que será? O prêmio? É. Uma bala! Aê! Procure para ganhar uma bala, ok? Então, uma vida consagrada é o quê, João Marcos? Você sabe me dizer?
Então, uma vida consagrada é uma separação. O que é uma separação? Uhum. Como que acontece? Calma. A separação funciona da seguinte forma. É o que você agia antigamente e não ousa mais fazer. Você separa disso. Pode ser um vínculo, uma amizade, entendeu? Que você vai separar. Porque ou vai te fazer bem, vai te fazer mal. Então, vamos separar dessa pessoa, entendeu? Isso significa uma vida consagrada. Você querer viver para Deus. Certo. Olha aí, ó. Estamos aí com a resposta do que é consagração. É separado para Deus. Então, na Bíblia, tópico 1, nós tivemos diversos personagens que tiveram uma vida dessa forma, né? Consagradas. Um dos primeiros exemplos que nós podemos ter é o profeta Samuel. Na época do profeta Samuel, os filhos do sacerdote viviam de forma desordenada. E como vivia Samuel? De forma consagrada. Né? Separada por Deus. Separada por Deus. E hoje em dia, como seria para você definir um pré-adolescente consagrado e um pré-adolescente desconsagrado a Deus? Dá para ver a diferença de um consagrado e um de não consagrado a Deus? Eu estou escalado no rolo, ainda bem que eu já estou vestido com a camisa. Acho que eu vou cantar com boné mesmo, acho que não tem problema não. Estou em cima do altar, mas qual é o problema, né? Cantar de boné, Deus não vai ligar para isso, né? Deus Pai, Deus de amor. Eu até tô com a leitura atrasada, mas quer saber? Deixar isso pra depois. Fazer o que, né? Não deu tempo. Fiquei jogando a tarde toda. Fiquei jogando meu Minecraft aqui, mas pra quê, né? E se bem que eu também não orei. Mas ninguém vai perceber não. Já umas 4 horas, tô atrasado pro ensaio. Tem que ir. Quer saber? Eu vou jogando um caminho. Graças a Deus, ontem foi um culto maravilhoso. Ontem foi bênção. Ontem, graças a Deus, recebi o novo de Deus. Mas eu não posso ficar só por isso, não. Eu tenho que melhorar cada dia mais, sendo uma pessoa melhor em Deus. O que eu vou fazer então? Me lembrei, tem uma leitura atrasada minha. Uma leitura que eu tenho que fazer. Acabei esquecendo disso. Que acabou que um dia eu cheguei muito tarde de casa e eu não consegui fazer. Também tem que orar. E também tem que jejuar a quarta e a sexta, certo? E vou aproveitar e jejuar amanhã também, terça-feira. Aproveitar ainda mais que a semana eu tenho que me consagrar, tenho que redobrar, porque eu não posso simplesmente ir de qualquer jeito, né? Deus, me ajuda, para que cada vez mais eu consiga estar mais puro perante a tua presença, Deus. Vou começar aqui. Dá pra ver, né? As pessoas vão estar sempre se consagrando. Uma consagração é um ato que você vai continuar vivendo. Certo. Você pode ver como Davi. Davi teve muitas falhas, mas o que ele fez, o que aconteceu, acabou. O seu passado não vive mais, entendeu? Então você vai continuar se consagrando. Certo. Então dá para ver claramente a diferença daqueles que se consagram e daqueles que não se consagram. Aqueles que se consagram sempre vão procurar se aperfeiçoar. É um processo contínuo, né? Como disse o salmista Davi no seu salmo número 139. Senhor, tu me sondaste e me conhece. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então, o salmista ele era consagrado a Deus. Ele sempre se dedicava a pedir o Espírito Santo para sondar a vida dele. Então, quem é cheio, é batizado com o Espírito Santo, o que ele vai ter? O Espírito Santo vivendo dentro dele, né? E o que o Espírito Santo faz quando ele preenche o ser? Ele vai sondar, ele vai conhecer cada passo, cada atitude daquela pessoa. E se aquela atitude ali for coerente ou não, né? A pessoa ela vai ser comunicada pelo Espírito Santo, né? Sim. Mas é instantâneo assim? Você recebe o batismo com o Espírito Santo e você já para de pecar? É um processo em toda a nossa vida. O processo da santificação é esse. A gente, assim, aprendendo com os erros. Melhor não aprender com os erros, né? Melhor aprender com o erro dos outros. Né? Do que o nosso. Mas como a gente é desobediente, muitas das vezes, né? Então é só a misericórdia de Cristo e o Espírito Santo em nós. Ok. Certo. Então, algumas pessoas podem dizer,
E isso está escrito aqui na lição tópico 2. Obedecer ou sacrificar. Que na época de Samuel era mais fácil. Algumas pessoas falam, mas naquela época as pessoas elas se conservavam puras, ela não falava palavrão, não fazia coisas erradas, porque naquela época era mais fácil, era mais simples. Mas é assim mesmo? Ou naquela época eles também tinham as suas batalhas, eles também tinham a sua guerra para se santificar? Tinha, como todos nós somos. Todos têm umas batalhas diferentes uma das outras, entendeu? Então é só o Espírito Santo mesmo para moldar o nosso coração, para fazer de tudo de uma maneira certa. Certo. Você pode ver como exemplo de Saul, que no tempo do sacrifício, se ele esperasse um tempinho a mais, obedecer a Deus, não aconteceria o que tudo aconteceu. Certo. Que, assim, a graça de Cristo se afastou dele. Não é o Espírito de Deus, né? Mas já mostrava Cristo já no passado. Sacrifício, entendeu? Ele quis adiantar um processo que não era dele. Certo. Entendeu? Certo. Agilizou. Ele tomou um local que não lhe era devido. E agora nós vamos para uma entrevista com os pré-adolescentes. Vamos ver quem vai ser os corajosos. A Bíblia diz assim, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Então quem vai ser o corajoso de confessar as suas culpas? Não necessariamente suas culpas, mas também as suas batalhas, né? Olha aí, ó. As suas batalhas na nossa aula. Não somente pré-adolescentes, né? Outras pessoas também. Vamos ver agora uma entrevista sobre as nossas batalhas. Teens! Rafa na área. Hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista super legal com vocês. E vamos ver aí a resposta desses pré-adolescentes. Então, vamos embora aqui, ó. Quais são as batalhas que você tem enfrentado no seu dia a dia? Assim, de vez em quando fazem alguma besteira assim na escola, né? Xingo, assim, coisa assim, né? De vez em quando assim, tipo, de vez em quando... comportamento errado. Sim, é. E aí você acha que nós como cristãos, isso às vezes pode nos influenciar. Pessoal, estamos aqui agora com o João Pedro. João, responde pra gente. Quais são as batalhas que você, como um cristão, tem enfrentado? Bom, principalmente na escola, onde é um meio onde nós temos recebido muitas doutrinas que têm nos influenciado, não só a nossa geração, como gerações passadas, que influenciam hoje em dia na nossa doutrina como cristãos. Caraca! Isso aí, pode ir. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, tem uma pergunta para você. Quais são as batalhas que vocês têm enfrentado como cristão? A escola, né? Coisas da escola. E também em alguns lugares que a gente vai. Sim. Ah, tá. Então, tipo assim, tentação, coisas que, tipo, não podem fazer, mas aí ficam influenciando. Nesse sentido, você tá querendo dizer? É. Top, muito obrigada. Que bênção, glória a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Graças a Deus. Aí Cada testemunho, né? Sim. Grandioso que os pré-adolescentes falaram. Sim. Então, amém. Sim, cada um aí está enfrentando alguma batalha, cada um está enfrentando ali alguma luta contra o pecado. A Bíblia diz que o diabo ele circunda ao nosso redor, né? Ele está em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, como que ele busca tragar, né? É com o pecado. É fazer com que nós cedamos a carne e não estejamos debaixo da consagração, da vida consagrada. Agora nós vimos que vários enfrentam batalhas. Mas como vencer essas batalhas? Tem algum método de vencer? É só ser batizado no Espírito Santo e já está bom? Já venceu a batalha? Cristo já venceu na cruz do Calvário e pronto. É assim? Ou você tem algum processo ali no tópico, na letra C, vida consagrada? Tem alguma técnica? Algum método? Tem um método que é muito fácil. Só um? Qual é? Um método não, tem dois. Que é a oração e a leitura da palavra. Certo. E
É muito interessante isso. Eu lembro quando conversava com o pastor Jefferson, ele explicando sobre isso, que é como nenhum barco. Você vai ter força com os braços, vai puxando, puxando. Se você não tiver força, como você vai ir para frente? Então é assim, você precisa estar em oração e estar de joelhos. Oração, leitura. E também tem o mais importante ainda, que é o jejum. Certo. Que é a entrega. Porque não é só, vou ler a Bíblia. A gente precisa dedicar tempo a ele. É que nem você está conversando com um amigo. Você não precisa ter o seu momento com ele, conversar, aplicar alguma coisa. É que nem assim o Espírito Santo. O Espírito Santo é comunhão, que é um esforço nosso. Entendeu? Então, basicamente, é você ter comunhão com Deus. O meio de você conseguir se santificar, de você conseguir ir para o céu, vamos colocar assim, porque ir para o céu e se santificar é junto, não tem como se separar. Eu estou indo para o céu sem santificação, então você não está indo para o céu, você está indo para a porta larga. Nós já devemos colocar isso bem claro. A porta larga e a porta estreita. A porta estreita é o caminho da santificação que conduz ao céu, à vida. Né? Tem que andar junto, próximo de Cristo. E a porta larga, você pode estar Cristo lá, com a vontade de Cristo está em outro lugar e você está na vontade da carne. Né? Então, nós vimos aí como ter uma vida consagrada. Será que eles aprenderam sobre isso? Claro, os pré-adolescentes são 10, alunos nota 10. Isso, glória a Deus. Então, tópico 2, né, que diz o abandono e rejeição ao pecado. Olha, como nós vimos aqui, né? Em Tiago diz que aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam o quê? Se tornam o quê, pré-adolescentes? Tempo na tela. Inimigos de Deus. Aqueles que querem ser amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Então, vocês sabem, todo mundo sabe, eu acredito que todo mundo sabe, né? Que no começo, Adão e Eva pecaram. E ali, né, era uma representação, mas também eles realmente existiram, Adão e Eva. Mas se fosse eu ou você, ou qualquer outro que estivesse lá, seríamos nós também, da mesma forma, né, pecando ali naquele momento. Então, todos pecaram. E todos estão destituídos da graça de Deus. Né? E o que nós temos agora? Um problema. Nós temos um grave problema. Porque o pecado, nós vimos agorinha, é a separação da vontade humana da vontade de Deus. É a separação nossa de Deus. Né? O pecado é nós fazermos aquilo que nós queremos e não aquilo que Deus quer. Então, todos nós escolhemos esse caminho. Mas o que Deus ele quer para nós? Ele quer que nós vivamos controlados pelo Espírito Santo. Nós controlados, vivermos uma vida controlada por Ele, pela vontade dEle, né? Não é isso? Isso. Você tem algo mais a acrescentar sobre esse ponto? Não, nesse ponto você já explicou demais. Não, nós dois. Basicamente a gente já tinha falado sobre esses pontos, né? Nós vemos aqui, ó, controlados pelo Espírito Santo, o mundo está sob o domínio do mal por conta do pecado. Uma vez que o pecador se arrepende de seus pecados e entrega o controle de sua vida a Deus, o pecado não exerce mais domínio sobre a sua vida. Só que é necessário o quê? A pessoa sempre está se entregando, cada vez mais. E como que você faz isso? Continuando ouvindo a voz do Espírito Santo. Se você desistir, se você retroceder, o que vai acontecer com você? Vamos cair. Vamos cair, né? Então, é uma questão de relacionamento. Deus ele espera que nós tenhamos esse relacionamento. E agora, o tópico 3 para nós encerrarmos, né? Falta só esse tópico para nós encerrarmos esse assunto tão importante, a presença genuína do Espírito na conduta diária. Você é salvo, João Marcos? Sou salvo, claro. Você é salvo? Claro. Amém, glória a Deus. E vocês, pré-adolescentes, vocês são salvos? Certo. E aí? Será que tem como a gente saber se a pessoa é salva ou não? Claro que tem. Como?
Então, é como fala, é a nossa vida consagrada a Deus. Sabemos, temos certeza. Se você já gera incerteza na sua mente, será que eu sou salvo? Você já pode se preocupar aí e pedir para Deus, assim, deixar seu coração calmo, porque é isso que traz a nós. Quando a gente tem certeza, sabemos que somos salvos, Deus nos dá paz no coração. Não temos essa dúvida. Será que eu sou salvo? Será que Deus vai mesmo me salvar? Então, é isso. A gente já tem uma confirmação. É paz. Certo. A paz. É o Espírito Santo testificando em nós que nós somos filhos de Deus, né? Que nós recebemos um espírito de adoção e que nós somos filhos de Deus. Tem outra forma, pelo menos aqui na revista está dizendo, sobre o fruto. Sim. Aqueles que são salvos, eles têm o quê? Os frutos do Espírito. Então, se você tem lá, você conhece lá os frutos do Espírito, né? Vocês conhecem os frutos do Espírito, não conhece? Então, se vocês têm os frutos do Espírito, o que significa? Que o Espírito Santo de Deus habita em você. Se você não tem os frutos do Espírito, aí você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque, né, eu não preciso nem dizer, o Espírito Santo não habita em você. E algumas pessoas acham que os frutos do Espírito é só um pedaço. Não, você precisa... É todo fruto do Espírito. É que nem quando você vai pegar uma mexerica. Você não pega só um goma da mexerica, você pega toda a mexerica. Certo. Então é que nem o fruto do Espírito, você vai pegar todo, não é só uma parte, não. O Espírito, todo o fruto do Espírito tem que habitar em você. Sim. E essa é a nossa batalha diária, né? Que nem a quebra de braço, né? Que nem a queda de braço. Que nem a queda de braço. É a nossa batalha da carne contra o Espírito, não é verdade? Fala um pouco sobre a batalha da carne contra o Espírito, João Marcos. Então, como já foi falado, né? A vida consagrada é isso. É uma batalha que você vai ter, uma luta constante. Se você não tiver Cristo, Jesus, o Espírito Santo no seu coração, se você não tiver em constante jejum e oração, o diabo vai chegar em você e vai te estragar de um jeito assim, que você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Então eu posso até dar um exemplo da minha vida. Ano passado, eu tive um momento que fiquei afastado do Senhor. Que, tipo, eu falei, não vou parar de ler a Bíblia, vou parar de orar. E foi nessa hora que o diabo falou, vou pegar você. E nisso eu fiquei totalmente afastado. Não ouvia mais a palavra, não queria mais jejuar e orar. Entendeu? E nisso, graças a Deus, o Espírito Santo foi incomodando o coração novamente. Glória a Deus por isso. Porque se não fosse o Espírito Santo, uma obra que Deus tem na minha vida, meu Deus, não aconteceria nada disso. Pois é. Graças a Deus que ele foi sensível à voz do Espírito Santo. E o tópico ali B do 3, né? O tópico, tudo é tópico. A letrinha B. A letrinha B. Imitadores de Cristo. Você consegue vencer e desfrutar sua comunhão com o Espírito Santo aprendendo, imitando a Jesus, né? Ele que diz assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, todos os dias você deve obrigatoriamente olhar para Jesus. Você deve olhar e falar, será que a minha vida está parecida com a vida de Cristo? Aquilo que eu tenho feito, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho falado, tem refletido que eu sou filho de Deus? Ou eu sou filho do diabo? Né? Essa é uma coisa que todos nós devemos obrigatoriamente todos os dias fazer, não é verdade? Examinar sempre nós. Exato. Examinarmos sempre nós. E a conclusão? Quer falar a conclusão aí? Amém. Dedique a sua vida à santificação e temor a Deus. Dessa forma, você vencerá todas as dificuldades e glorificar a Deus com a sua vida. Amém! Glória a Deus, pré-adolescentes! E aí, gostou dessa aula? Se você gostou, você pode contribuir também. Como que eles podem contribuir? Com Pix, com PicPay, com as contas bancárias que estão aparecendo aqui embaixo. E também você pode trazer à noite aqui na igreja, entregar ao pastor Evander. Exato. E também não deixe de participar da nossa campanha. Participe da campanha dos 1000 valentes, para nós comprarmos esse espaço abençoado que tem abençoado tantas vidas. Não é mesmo? Amém. Vamos para um louvor.
espero com saudades eu. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. O noivo vem outra vez, ansiosamente espero, ansiosamente espero. O noivo vem outra vez, com saudades eu espero, com saudades eu espero. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. A fumaça sobe, as montanhas tremem, quando cavalgando ele vem. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. Rasga os céus e desce, desce. Rasga os céus e desce, Maranata. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, e ele virá, e ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, leão da tribo de Judá. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glória a Deus aí por vocês que Amém. ofertaram. E nós já encerramos essa aula por Poxa. aqui. Tem alguma consideração final, João Marcos, sobre esse assunto? Então, irmãos, se vocês estão tendo dificuldade, vão conversar com uma pessoa adulta, entendeu? Para adolescentes, porque o batismo no Espírito Santo não quer dizer nada que você é salvo, mas sim a sua vida consagrada. Você pode ser batizado, mas não ter a salvação. Exato. Você vê, por exemplo, Saul, né? Saul, ele profetizava, né? Sim. Saul, ele profetizava. Você vê várias outras pessoas, né, que podem estar exercendo algo na igreja. Você vê, por exemplo, um dos 7 diáconos, daqueles que foi eleito, segundo alguns dos historiadores, dizem que um daqueles 7, ele se desviou. Tanto é que Jesus, ele diz que ele odeia as doutrinas, ou seja, odeia os ensinamentos que ele ensinava. Isso está falando de Nicolau, né? Então, você vê também Judas, ele trabalhava na igreja, ele tinha dons que Deus concedeu a ele, mas aquilo ali não significa nada. Não se apega a dons, não se apega a cargos. Por quê? Porque o mais importante que você deve se apegar é a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento diário com aquele que te criou, que vai dizer se você está ou não no caminho estreito, né? Na porta estreita, no caminho estreito. Jesus é o caminho, ele é a porta, então
É isso. Não saiam do caminho. É esse daí. Qual é? Sofrimento aqui nessa vida. É luta, é batalha diária contra a nossa carne. Mas quem é que vai vencer? Aquele que você alimentar. Então alimente o Espírito Santo na sua vida. Sim. E o mais importante você já está fazendo, né? Assistindo essa aula, leia a Bíblia, estuda a lição, venha no nosso culto hoje à noite e vamos encerrar com uma oração. Amém. Amém? Amém. Vamos lá. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa aula abençoada e maravilhosa que falou aos nossos corações. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos transforme através do Teu Espírito Santo. Nos incomode, Senhor, para que possamos viver uma vida consagrada a Ti dia após dia. Abençoe este dia os pré-adolescentes e as suas famílias e guarde-nos de todo mal em nome de Jesus Cristo. Que eu oro a Ti. Amém. Amém. Amei essa aula. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, pré-adolescentes. Tchau, até mais. Até o domingo à noite.